Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Espaço Aberto. E hoje a gente fala um pouco das ferrovias, as ferrovias que fazem parte da história de muitas cidades, inclusive de Bauru. Então, que tal um livro que resgata essa ligação, olhando para o passado e também para o presente? É o que propõe o livro A Síndrome de Macondo, 10º título do escritor e analista político Rafael Moya Filho. Ele está aqui com a gente para falar dessa nova obra, então seja muito bem-vindo ao nosso Espaço Aberto, hoje falando de literatura. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, só para a gente começar e para as pessoas que não te conhecem ainda, se você puder brevemente se apresentar e falar um pouquinho dessa sua jornada no mundo da escrita, aí a gente já faz essa nossa introdução. Perfeito. Eu nasci em São Paulo, moro em Bauru há 30 anos e desde 2012 comecei a publicar os meus livros. Hoje, ou agora, estaremos lançando o 10º título, o 10º livro, né? A Síndrome de Macondo. E nesse período, né, nesses últimos 13 anos, com esses 10 livros, eu acabei sendo convidado e faço parte da Academia Bauruense de Letras, o que muito me envaidece, muito me dá orgulho. E tenho 3 filhos, sou casado, tenho 67 anos e trabalhei a vida inteira no setor elétrico, na Companhia Energética do Estado de São Paulo. Quando me aposentei em 2011, comecei a escrever. Certo, e como você falou, esse é o seu 10º livro. Você já tinha tratado desse tema, a ferrovia em específico, em alguma de suas outras obras? O que esse livro traz de novo e o que ele tem de similar com o conjunto do que você já lançou? Com a ferrovia é a primeira vez que eu toco nesse assunto. Os meus livros, em geral, falam sobre questões sociais, política e história. Né? Logicamente, esse livro não foge à questão da história. Né? Ele aborda algumas questões sociais, mas basicamente ele retrata a questão da história. E ele busca, logicamente, trazer a importância do sistema ferroviário no desenvolvimento das cidades e dos países, como também ele traz o inverso, quer dizer, o que acontece quando você tem uma privatização, em particular a que ocorreu no Brasil e na cidade de Bauru, que é a pior de todas, a privatização predatória, aquela que promove o desmonte de todo o sistema e deixa a terra arrasada. Então, o livro traz também esse outro lado, quer dizer, o que acontece com as cidades, o que aconteceu com Bauru. Tá certo. E uma curiosidade também, né? Para quem não sabe, Macondo é uma cidade fictícia bem famosa que está no livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. O que tem a ver, o que essa cidade tem a ver com o que você propõe narrar no seu livro A Síndrome de Macondo? Perfeito. Eu sempre ouvi aqui em Bauru, algumas vezes, há um tempo atrás, ou há muito tempo atrás, pessoas dizendo assim: puxa vida, isso só poderia acontecer na Macondo brasileira. Ah, mas isso acontece aqui na Macondo brasileira. E isso, logicamente, eu ouvi em bares, ouvi em roda de amigos, e aquilo ficou no meu subconsciente. Aí eu fui pesquisar, descobri o que era o Macondo, a cidade fictícia de 100 anos de solidão, li o livro e, tempos depois, mais precisamente no ano passado, me veio a ideia de escrever sobre o porquê de Bauru ser ou não ser a Macondo brasileira. Né? Logicamente, não tem nada a ver com o livro 100 Anos de Solidão, que é um clássico, talvez um dos maiores livros da história, mas traz aí o viés da ferrovia que Macondo também tinha, né? E também vivia desse desenvolvimento da ferrovia, assim como a nossa cidade nasceu e teve o seu maior pool de desenvolvimento enquanto o entroncamento ferroviário existia aqui ao entorno da nossa cidade.
E como que foi esse processo de pesquisa para fazer o livro, tanto em relação às informações de Bauru, quanto informações de outras cidades? Foi fácil encontrar esse material? O que que você se deparou e como que você traz esses dados, essas informações, essas curiosidades no livro também, assim, adiantando um pouquinho o que quem for leitor dessa obra vai encontrar? Perfeito. No que tange a parte do sistema ferroviário, não é difícil, as pesquisas são muito tranquilas, né? Com relação às histórias de Bauru, essas eu tenho comigo, eu vivenciei algumas delas, ou pelo menos li boa parte delas quando elas aconteceram, então também não foi muito complicado. Alguma coisa apenas com relação a algumas histórias, aí eu recorri a alguns amigos, jornalistas ou pessoas que já viviam em Bauru há mais tempo, e para poder me auxiliar, né, na escrita e no relato dessas situações, né? Lógico que no decorrer do livro não tem como não falar, né, daquilo que a gente sente na cidade nesses últimos 25, 30 anos, em particular, fruto dessa falta das ferrovias, né? Fruto de termos um aeroporto para cargas e fecharmos essa situação de logística, né? Onde você tem hidrovia, rodovia, deveria ter ferrovia e um aeroporto de carga. Se tivéssemos essas quatro coisas funcionando entre si, obviamente nós teríamos muito mais indústrias na cidade, muito mais desenvolvimento econômico na cidade, né? Sim, e falando nesse assunto, né, atualmente está ocorrendo aqui na Câmara de Bauru, mas também em outras esferas, um debate sobre a reativação da ferrovia Malha Oeste. Ferrovia, né, que passa aqui por Bauru, mas ela é bem extensa, vai até a Bolívia, Mato Grosso do Sul, enfim. A gente consegue relacionar o seu livro e tudo que você traz no Síndrome de Macondo com esse debate atual sobre o uso e a retomada também da importância da ferrovia, tanto no contexto de Bauru quanto no contexto Brasil mesmo? Essa discussão que está acontecendo e que teve aí uma audiência na Câmara recentemente, não. Porém, o livro fala muito sobre a importância das ferrovias para o Brasil, para os outros países. Logicamente, eu trago também informações sobre como funciona ou como está mais ou menos o sistema em diversos países, né? Como China, Japão, Estados Unidos, Argentina, Brasil. E, lógico, nós estamos muito, muito, muito atrasados em relação a todos os demais países que têm um sistema ferroviário em funcionamento. Principalmente na questão da Ásia, onde a China e o Japão eles estão muito, mas muito à frente dos demais países com trens de altíssima velocidade, não só para os passageiros, como também as cargas que são transportadas e são interligadas com portos modernos, com aeroportos modernos para carga, né? O Brasil está muito atrasado. Nessa discussão que está tendo atualmente, eu, como cidadão, torço muito para que ela vá à frente e para que ela realmente saia do papel e se torne uma realidade novamente, porque só traz desenvolvimento, só traz coisas boas. A interligação, além de ajudar no transporte de passageiros, vai significar algo muito, 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 muito bom para o transporte de cargas. Então, eu torço muito para que aconteça. E lógico que eu tenho muitas dúvidas, porque entre nós e o sistema existe uma coisa chamada políticos. E aí eu tenho minhas profundas dúvidas de que as coisas realmente caminhem e que sempre as pessoas vão deixar de lado a vaidade e os seus partidos e as suas ideologias para pensar no Brasil. É nesse ponto que eu tenho dúvida. Sim, falando então dessas suas dúvidas que surgiram nesse processo, né, de fazer o livro, depois de todas essas pesquisas, da escrita, quais são suas perspectivas? O que você saiu achando do que a gente pode esperar da ferrovia, do trem, tanto como modal de transporte, como de
como você falou, né, de cargas e passageiros. O que no final, né, a gente falou desse processo passado, presente e o futuro, como é que ficaram as suas impressões? E ainda é uma tremenda dúvida essa questão do futuro em relação às ferrovias do Brasil. Enquanto a gente assiste algumas ferrovias importantes, né, serem desenvolvidas, principalmente no norte, no nordeste do país, ainda existe uma carência muito grande no centro-oeste paulista e no sul e no sudeste, onde nós temos, obviamente, uma agricultura muito forte e nós precisamos escoar essa agricultura. Então, eu espero, como cidadão brasileiro, que esse processo com relação às ferrovias seja definitivamente retomado, incorporado ao orçamento da União, dos estados e dos municípios, e que a gente possa, enfim, ter, com essa retomada, a volta das ferrovias, com a consequente modernização, que hoje nós não temos. Se nós formos comparar ferrovias com a maioria dos países, dá até vergonha, a gente não consegue. Então, que venha e que venha com modernização, com um transporte adequado para passageiros e para carga, para que a gente tenha no Brasil definitivamente uma alternativa com custo mais em conta para facilitar a economia brasileira. Tá certo. Então, olha só, né, esse assunto interessante, super em alta agora sobre as ferrovias, sendo tratado no livro A Síndrome de Macondo, de Rafael Moya Filho. Agora, para a gente terminar, como as pessoas interessadas podem acessar o seu livro, adquirir, vai ter lançamento, pode divulgar para a gente essa novidade. Perfeito. O livro será lançado no dia 19 de novembro, a partir das 19 horas, no Bar Aeroclube, ali na Doutor Pinheiro Brizola, atrás ali no próprio Aeroclube. E eu espero, conto com a presença de todos, será um prazer enorme recebê-los. E, a partir daí, o livro já está à venda na internet, basta citar o nome dele ou o meu nome, ele já está em diversas plataformas, como a Scortese, que é a livraria, que é a editora que fez o livro, Amazon, e muitas livrarias do Brasil inteiro já receberam o livro. Aqui em Bauru, na banca Aeroporto, da Dona Hilda, ali em frente ao Bar Aeroclube, ele já está lá à disposição também, se alguém quiser se adiantar ao lançamento, pode comprar com ela lá na banca. E eu espero, agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando para que eu possa divulgar o lançamento do livro e o livro, né? E convido a todos da equipe da TV Câmara para estarem comigo lá no dia 19, às 19 horas. Ah, legal, olha só a capa do livro aí para vocês verem também. Muito obrigada, Rafael, por divulgar esse novo livro aqui de um autor bauruense, A Síndrome de Macondo, falando sobre as ferrovias. E obrigada a você também que nos acompanhou aqui em mais um Espaço Aberto. A gente se vê nas próximas oportunidades na TV e Rádio Câmara Bauru.